Eu acho que naquela época elas não tinham muitas opções. As mulheres naquela época tinham poucas opções mesmo, porque eram mulheres muito desbravadoras, as que saíam do curso normal de educação para ir para outras carreiras. Foi uma época que eu acho que isso estava começando a acontecer. Era bem na geração da minha mãe que as mulheres começaram a invadir outros cursos que não eram, né, engenharia, medicina, não eram cursos para mulheres naquela época. Minha mãe perdeu o pai muito cedo, ela ficou órfã com 4 anos de idade. Ela foi criada por uma mãe solteira, uma mãe viúva, que isso em 1950 não era assim, era muito difícil uma mulher sozinha com 2 filhas, né? E a minha avó tinha loja e sempre deu conta delas sozinhas. Então a minha mãe cresceu vendo uma mulher que trabalhava fora, desde sempre, porque minha avó nunca pôde ficar em casa. E depois, com essa questão da educação, ela conseguiu formatar todo esse processo. Ó, a educação é importante, né? As crianças têm que ter a educação. Ela acreditava muito nisso, que as mulheres tinham que ter um poder maior em casa, gerar renda, ter poder, ter dinheiro, porque na verdade as mulheres acabavam sendo, muitos casos, na grande maioria, elas são muito abandonadas com os filhos, então tinha toda essa questão. Eu acho que a experiência da minha mãe, pessoal, mais a questão da educação, de ter feito curso normal, foi muito importante para o desenvolvimento dela profissionalmente. E depois ela saiu da escola cedo, porque casou e a gente nasceu, ela era muito nova, e meu pai acabou virando prefeito, ela era muito jovem, ele era muito jovem. Mas dessa questão da educação, ela partiu para psicologia, e desse caminho ela desenvolveu todo o trabalho social que ela desenvolveu durante toda a vida política do meu pai. E eu acho que tem muito... O berço disso foi no curso de educação. Como a minha mãe ficou muito pouco tempo em sala de aula, eu acho que ela não conseguiu vivenciar esse processo na complexidade que essa época teve, né? Porque ela saiu muito cedo, ela não ficou... acho que se ela deu aula 1 ano foi muito tempo. Então ela não teve essa percepção, essas mudanças, ela não chegou a perceber. Ela pelo menos nunca comentou. Não era, e era uma época ainda que a atividade política não era uma coisa tão aberta, né? Ainda mais para gente tão jovem como eles eram, a coisa ainda, né, não era tão... Estava um começo de uma abertura, de uma movimentação política, então ela pegou ainda essas coisas muito incipientes ainda, ela não participou dessa revolução em sala de aula. A minha mãe era uma pessoa muito prática e executiva, ela era executiva. Então casava bem os dois, assim. E quando ela começou a se envolver com a questão social, aprovou par e criar virando secretária da criança em quase todas as... Na primeira gestão não, mas na sequência, quando ela já tinha mais embasamento, ela sempre cuidou da área social, de todas as gestões que o meu pai teve em qualquer esfera.